Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Três Irmãs. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. O canal completa nesse mês de junho 3 anos. Nós já estamos com mais ou menos 900 vídeos postados, muitas informações, ok? Vocês poderiam assistir porque ela está dividida em 15 playlists. Mas se inscreva no canal e dê o seu joinha, ok? A gente só está conseguindo manter esse feedback com vocês devido a essas perguntas, né? Esse joinha que vocês mandam para a gente, ok? Conto com vocês. Só para alertá-los, né, que a gente está lançando o livro de substratos técnicos para a agricultura moderna, tá certo? Vai ser no dia 28 e vai estar disponível na plataforma Amazon. Se vocês puderem adquirir esse livro, a aquisição vai ajudar a gente na produção de outros livros. Ninguém aqui vai ganhar dinheiro com livros técnicos, hein? Eu acho quase impossível ganhar dinheiro com livros técnicos, mas nos ajuda a produzir outros livros, tá certo? Isso tá porque a gente está comemorando 3 anos de existência desse canal, graças a vocês também. Hoje vamos falar de uma coisa não muito bonita, né? São as manchas negras ovaladas nas folhas. O que é isso e como a gente pode resolver esse tipo de problema nas plantas? Esse também é um problema que muita gente me procura e encaminham várias fotos e a gente tem falado sobre isso constantemente nesses vídeos, né? Tá? Nesse canal. Eu vou deixar aqui no izinho, se puderem assistir outros vídeos também, seria interessante. Inclusive, algumas que eu falo somente as pulverizações, né, de alguns tratos, digamos assim, alternativos, tá certo? Se vocês puderem, assista esses vídeos também, que pode ser bem útil para vocês, né? Bom, antes de começar a falar sobre isso, né, a gente tem que prestar muita atenção com relação à identificação desse problema, tá certo? Nem tudo é problema de doenças, ok? Então eu vou classificar aqui alguns itens, tá? Para vocês não identificarem erroneamente esse tipo de problema. Muita gente tem me dito que aplica muito o detergente neutro, tá? Principalmente para afugentar, principalmente para controlar o ácaro. O grande problema disso, tá, é de você usar permanentemente essa situação, é que o detergente, mesmo sendo neutro, ela acaba retirando, tá, a camada de cera protetora das folhas. E isso pode causar problemas, tá? Como o primeiro item que eu vou comentar aqui, que é, por exemplo, insolação maior queimando a folha, tá? Isso é muito comum, a gente vê isso, principalmente entre os colecionadores de plantas que acabam escutando coisas, tá? E acabam fazendo erroneamente, continuadamente, digamos assim, o uso, por exemplo, tá, do detergente. Isso ela vai fazer com que a folha fique, tá, mais fina, tá, sem a camada da cera protetora, e qualquer luminosidade um pouco maior pode danificar, pode, entre aspas, queimar as folhas, tá? Não somente queimar, mas também ela pode permitir, né, com essa, digamos assim, essa camada protetora, a entrada, né, a infecção de algum tipo de fungo, que pode até ser o fungo, tá, dessa mancha ovalada que a gente chama de antracnose, ok? Então, muito cuidado com relação aos produtos que vocês acabam sempre utilizando, digamos assim, de forma
contínua, ok? É bom que a gente faça sempre uma alternância. Outro problema muito comum também que pode ocorrer com as suas folhas, as suas plantas em si, é, por exemplo, ataque de percevejos, não é? O percevejo, ela suga, tá, a seiva da planta e onde ela injeta para a absorção dos nutrientes, ela acaba injetando, tá, um suco que pode, digamos assim, degradar, tá, a folha a partir daquele ponto, tá? Então eu já vi folhas com várias manchas, né? Iniciando do amarelo para preta, ok? E foi causada pelos percevejos. E muita gente nem percebe a presença do percevejo, porque a maioria delas são muito rápidas, né? Mas pode ser essa a causa também. Em terceiro, a gente pode também notar que há algum tipo de deficiência. Isso não vai ser bem ovalado, né? Normalmente elas são nas bordas ou entre as nervuras, né? Elas vão começar a aparecer manchas, tá certo? No caso de, por exemplo, deficiência de potássio, você pode ter a queima das bordas das folhas. Isso, na verdade, não é doença, né? Não é doença fúngica, né? Mas é devido à falta de nutrientes nas folhas, tá certo? E por último, né, existem as chamadas doenças fúngicas, né, que é muito conhecida, que é a antracnose, tá certo? Isso dá muito em orquídeas, tá? Dá muito em antúrios, dá muito em plantas do interior, mas também é comum em quase todas as plantas, tá certo? Bom, então existem, na verdade, dois sistemas, digamos assim, de condução para responder o que fazer, né? Tá? A primeira é o seguinte: plantas bem nutridas e plantas, tá, com, digamos assim, altas concentrações de silício, tá? Elas são plantas mais resistentes a essas doenças, né? Eu trabalhei com cultivo de orquídeas há muito tempo com a minha família, tá? No momento que a gente começou, por exemplo, a usar casca de arroz carbonizada, que tem uma quantidade enorme de silício, as plantas naturalmente começaram, as folhas naturalmente começaram a ficar mais resistentes, tá, à antracnose. Tanto que com alguns anos, né, com o uso da casca de arroz carbonizada, a gente aposentou, né, os fungicidas clássicos para esse tipo de doenças foliares. Existem vários itens, né? Existem vários produtos, inclusive do silício. Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Mas principalmente, tá? Eu acredito que se vocês utilizarem na forma de substrato, tá? As plantas vão conseguir absorver o silício, tá certo? E as plantas naturalmente vão ficar um pouco mais resistentes a esse tipo de problema que são as manchas, ok? Não preciso dizer para vocês que as folhas manchadas é bom vocês retirarem, tá? Principalmente se for causada pelo fungo, tá? Porque ela pode, tá, ser um foco, tá, de esporos, né, dessa doença para outras folhas ou outras plantas. Interessante também deixar essas plantas em local de maior ventilação, principalmente para ter um controle, né, melhor para elas não ficarem abafado, tá certo? E sempre é interessante, né, se você já tem esse tipo de problema, de vez em quando fazer um uso de preventivo, principalmente com cobre, tá? Mas tomar muito cuidado com relação a essas atividades, né, esses tratos, tá? Eu tenho vários vídeos, eu vou deixar aqui também, se vocês puderem assistir, seria bem interessante, ok? Mas primeiro, né, veja qual foi a causa desse problema, né? Se realmente é fungo ou não, tá certo? Pode ser várias que a gente já citou aqui. Depois, né, vocês têm que fazer uma limpeza dessas folhas, né? A gente chama de poda de limpeza,
tá? Colocar em local um pouco mais arejado para ela não ficar abafado, né? Dando, digamos assim, um suporte para a contaminação de outras plantas e depois fazer o uso, né, de preventivos, ok? Ou até mesmo curativos, mas com todo cuidado. Eu já falei de vários produtos, se vocês puderem assistir eu vou deixar aqui no izinho, ok? Inclusive eu tenho uma opção de doenças, pragas e doenças, se vocês puderem assistir, eu acredito que possa ajudá-los, tá certo? Bom, vocês viram, né? Esse é um tipo de problema, tá? Que muita gente encaminha para mim, tá? Fotos pelo Instagram, pelo Facebook, tá? E a gente acaba colocando aqui justamente porque vocês me pediram, tá certo? Então, eu vou fazer outros vídeos a respeito disso, ok? Mas se vocês puderem me ajudar, né? Clique no joinha, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito a gente aqui, inclusive, para continuar esse trabalho aqui, tá certo? Conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam, né, de cultivar as plantas, né, nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Como em todos os vídeos, a gente sempre dedica o vídeo para uma entidade filantrópica. E hoje eu estou dedicando esse vídeo para o Lar Três Irmãs. Este abrigo, tá, recolhe, né, acolhe, na verdade, velhinhos, né, e muitas vezes em condições de rua, tá? Então, se você puder ajudá-los, né, com qualquer tipo de donativo, pode ser alimento não perecível, roupa, pode ser livros, pode ser qualquer coisa, tá? Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se nesse canal, tá? E envie suas perguntas e sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal. Eu conto com vocês. E aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.